Alô, tudo bom? Hoje eu vou explicar para vocês expressões idiomáticas em holandês. Primeiramente, né, o que quer dizer isso? Essas são combinações fixas de certas palavras que carregam uma definição específica, diferente do que a definição literal. Ou seja, né, são expressões que também são repletas em português, por exemplo, chutar o balde, quebrar um galho, né, onde você tem meio que dois jeitos de entender uma certa frase, né? Um jeito literal ou o jeito, né, tipo, o jeito, né, o significado verdadeiro. Por exemplo, chutar a balde, né? Literalmente chutar a balde, mas na verdade é parar com alguma coisa, né? Também quebrar o galho, que quer dizer, né, oferecer uma ajuda, uma solução para alguém, né? Mas literalmente quebrar um galho é quebrar um galho, né, com suas mãos. Então o holandês também é repleta disso. E nesse vídeo eu dividi essas expressões idiomáticas em vários contextos, né? Nos contextos de perguntas, reações, comentários, né? E expressões idiomáticas verdadeiras, né? E o que todos esses capítulos vão ter em comum é que quando você traduz essas coisas, né, a pé, literalmente, de holandês para português, geralmente vai dar uma frase, uma pergunta que, né, quando você tenta entender literalmente, não vai fazer sentido, né, porque tem uma outra significado por trás, né. Então, começando com as perguntas idiomáticas, não tem muito, né. Tem esse torno final. E torno final é tipo não é. Então a gente, igual em português, começa a falar uma afirmação, uma vírgula e depois tor. Por exemplo, jij hebt een fiets, toch? Você tem uma bicicleta, não é? Então isso é bem comum. Você pode colar esse tor no fim de qualquer afirmação e tem a mesma função de não é no fim da pergunta, né, em português. Ou seja, para verificar se alguma coisa, se alguma informação é verdade ou não. Ok? Então, isso é a nossa primeira. A segunda pergunta idiomática que eu tenho para vocês é: Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Né? Ou seja, literalmente falando, isso quer dizer o que tem na mão. Mas essa pergunta é muito usada quando a gente está suspeitando que alguém está carregando algum tipo de dor, algum tipo de preocupação, né? Então, a gente pode perguntar isso para alguém quando a gente ver que a pessoa que a pessoa esteja com alguma dor física, alguma lesão, ou você vê que a pessoa está, né, por exemplo, muito triste, né, muito recatado, enquanto que talvez a pessoa geralmente é mais alegre, né? Então a gente está suspeitando que tem alguma coisa errada, que aconteceu alguma coisa chata com uma pessoa, né? Então a gente pergunta isso, né? Wat is er aan de hand? Ou seja, em português é basicamente o que foi, né? Que tem, que houve, né? Mas em holandês a gente usa essa expressão aqui, ok? Próximos, agora umas reações, né? E as reações são variados, dependendo de novo da situação, mas eu vou explicar um por um. Então, primeiramente, né? Esses dois aqui. Maakt niet uit ou geeft niet. Maakt niet uit, geeft niet. Então, o que acontece aqui é basicamente quando alguém fez alguma coisa errado para você e pede desculpa. Né? Em português a gente usa imagina, né? Não há de quê. E isso aqui, esses dois são basicamente nossa versão de imagina, não há de quê, né? Não se preocupa, tá tudo certo, ok? Maakt niet uit ou geeft niet, ok? E o geeft niet é engraçado porque é basicamente uma tradução em pé de não dá. Mas falar não dá é outra coisa em português, né? Que quer dizer que alguma coisa não vai dar certo ou não tá dando certo, né? Não dá. Mas em holandês não dá é imagina, né? Não se preocupa. Então é importante entender isso também. Aqui, de nada, né? O próximo aqui é graag gedaan ou geen dank, né? Graag gedaan, de nada e geen dank.
literalmente quer dizer nenhum obrigado, né? Nenhum agradecimento. Que, de novo, parece uma reclamação, mas na verdade é um jeito de falar de nada. Né? Você agradece, você fez alguma coisa e a pessoa te agradece, aí você pode falar geen dank. Né? Próximo, dat klopt ou dat klopt niet, que também é uma reação idiomática, porque literalmente você fala isso bate ou isso não bate. Né? Porque o verbo kloppen, aqui conjugado com T no final, é bater, o verbo bater, né? Bater a porta. Né? Mas essa expressão a gente usa para falar, para, né, confirmar, na verdade, que alguma informação é certa ou não é certo. Okay? Então, geralmente a gente usa essa reação como quando alguém pergunta para você, você tem, por exemplo, você tem uma bicicleta, não é? Aí o dat klopt você pode reusar como uma resposta para essa pergunta. Né? Você não tem uma bicicleta? Você tem uma bicicleta, né? Aí você confirma, dat klopt, isso bate. Ou seja, dat klopt quer dizer tá certo. E dat klopt niet, né? Isso não tá certo, né? Não é verdade. Ok? Próximo, dat meen je niet. É mais uma expressão de surpresa, né? Alguém te fala uma... é basicamente em português, a versão portuguesa é, você tá sério? Você tá falando sério? Então alguém tá te falando alguma coisa, alguma história, sei lá, talvez alguma fofoca muito doida e você não acredita, porque é muito absurdo. Então meio que uma reação que o holandês pode falar para expressar, né, esse sentimento que é muito absurdo e essa frase aqui, né? Dat meen je niet. Dat meen je niet. Né? Você não tá falando sério. Próximo, geen flauw idee. Isso não é muito idiomática, mas é basicamente falar, eu não tenho ideia nenhuma. Não sei, de verdade não sei. Alguém te pergunta, você sabe se, né? Você sabe se meu pacote chegou, por exemplo. Né? Weet jij of mijn pakket is gekomen? Aí você fala, eu tenho ideia nenhum, absolutamente nenhum, não sei. Então, você pode falar geen flauw idee. E a parte idiomática aqui é a palavra flauw, porque flauw é morno, ou morna em holandês. Então, o que a gente literalmente fala é nenhuma ideia morna. Né? Eu tenho nenhuma ideia morna sobre isso. Né? Um jeito de falar, não sei, realmente não sei. Próximo, doe maar. E a frase idiomática do mij maar, né, na hora de pedir. Doe maar é tipo pode fazer, né? Geralmente a gente fala isso na hora de pedir alguma coisa, né? Ou alguém te fala, você quer alguma coisa, né? Geralmente na verdade na hora de alguém te oferecer alguma coisa, né? Por exemplo, wil je koffie? Heb je trek in koffie, né? Você tá afim de café, você quer café? Aí, se você quer café, você pode falar doe maar. Pode ser. Tipo, quero sim. Doe maar. Ok? Doe mij maar e depois algum produto, alguma comida, alguma bebida. Isso que você fale, na verdade, na hora de pedir. Né? Você está num restaurante, um bar ou qualquer estabelecimento, você pode comprar alguma bebida, comida. E o garçom quer pedir seu pedido, né? Pegar seu pedido. Né? Geralmente ele fala, wat mag het zijn? Né? O que pode ser? Aí se fala assim, doe mij maar een pizza en appelsap, por exemplo, né? Pode ser uma pizza e suco de maçã, ok? Outro último, como meio que uma reação idiomático, é o hoor, né? Não o ja, nee, que é simplesmente sim ou não. Isso não tem, né? Isso tem tradução literal. Mas o hoor é meio que uma palavra que não tem tradução em português. Talvez tenha, mas eu não sei. É basicamente uma palavra que a gente colocou no fim de falar sim ou não para deixar a sua resposta mais manso, mais doce, né?
Porque isso é especialmente comum na hora de alguém te pedir um favor. Por exemplo, alguém vai para você, quer pegar sua bicicleta, quer pegar emprestado um dinheiro, qualquer coisa seu, quer usar seu celular, né? Pode ser qualquer coisa. E, né, então, por exemplo, né, vamos supor, eu pergunto para você, posso usar a sua bicicleta? E você só fala para mim sim ou não. Né? Isso soa meio seco, né, meio irritado. Né? Então, esse hor, a função desse hor no fim de ja hor ou nei hor é basicamente uma palavra para não soar seca na hora de falar sim, pode usar, ou não tem problema. Né? Então, por exemplo, eu pergunto para você, mag ik de melk pakken? Né? Eu estou te visitando. Mag ik de melk pakken? Posso pegar leite? E você fala, ja hoor. Sim, claro, tipo um sim claro, né? Então, hoor meio que insira um sentimento de amizade na reação. Tipo, não tem problema, né? Pode pegar, fica à vontade, né? Então, isso meio que é o sentimento que é transmitido em colocar hoor, né? Porque, de novo, se eu falo só ja, é meio seco, meio curto, né? Aí a pessoa, quem pediu, pode se preocupar né, que não gostou, que eu ou você pediu o favor, né? Então, para meio que deixar a pessoa de boa, você fala esse horror, ok? Agora os comentários, né? Comentários idiomáticos, né? Então, isso é coisa que você pode falar, né? Também meio que como um comentário, também até como uma reação, alguma coisa, né? Então, primeiro, het valt mee ou het valt tegen. Isso aqui é uma expressão idiomática para falar, comunicar, que algum evento, alguma coisa ficou melhor ou pior do que esperado. O que a gente literalmente fala com essas frases é cai comigo ou cai contra, né? Porque o verbo que a gente usa aqui é vallen, que é cair, e a palavra mee é tipo comigo ou conosco, e tegen é contra. Então, é tipo, caiu conosco ou caiu contra. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, isso pode ser aplicado em realmente qualquer situação. Basicamente, um partido de futebol. Né? Por exemplo, a gente tem um partido muito difícil e todo mundo está esperando que, por exemplo, o Brasil vai perder, sei lá, ou a Holanda. Mas, na verdade, nosso time saiu muito bem contra o adversário. E aí a gente fala, het valt mee, ou seja, caiu conosco, ou seja, não ficou tão ruim como a gente esperava. Isso é basicamente o significado, né? E het valt tegen é o poço, né? Aí quando todo mundo acha que a gente iria ganhar a partida de futebol, mas na verdade o adversário ficou muito melhor do que esperado e a partida ficou mais difícil, talvez até vamos acabar a perder. Aí a gente fala assim, het valt tegen, né? Caiu contra, ou seja, ficou pior ou bem pior do que esperado, entendeu? Então tem essas duas formas aqui. Agora os dat is balen e jammer são meio que um conjunto e ambos são usados para demonstrar né, basicamente um sentimento de que pena, né, uma expressão de que pena. Jammer é que pena e dat is balen é também tipo, que pena, que infeliz, mas um pouco mais forte, né? Dat is balen é basicamente uma que pena mais forte, né? Tipo, você ouviu uma notícia chata, alguém tá com uma doença, ou tava planejado uma viagem muito legal, você tava muito afim, mas foi cancelado. Dat is balen, né? Tipo, nossa, que pena. Que chato. E jammer é também, né? Mas menos, né? Não é tão forte, sei lá. Sei lá, você marcou com um amigo, mas o amigo tá doente, vamos deixar para outra vez quando seu amigo tá melhor, por exemplo. Jammer. Né? Mas não é o fim do mundo, né? Porque a gente remarca para outra vez, ok? Então, quando não é tão sério, tão chato, aí fala mais jammer em holandês.
A próxima expressão é dat scheelt niet veel, né? Ou seja, foi por triz em português. Dat scheelt niet veel, a gente fala, né? Foi por triz. Né? Em qualquer situação onde quase houve um acidente, quase houve alguma coisa, sei lá, no futebol quase fizeram um gol. Outro é dat heeft te maken met. Ou seja, a gente usa isso aqui. Esse parece inclusive muito português, porque quando você fala, dat heeft te maken met, isso quer dizer, isso tem que ver com, né? E é quase a mesma expressão, porque a gente fala isso tem que fazer com. Então a gente só troca o verbo ver por fazer, né? Porque esse maken é fazer. Então a gente quase fala literalmente a mesma coisa, igual em português, né? Isso tem que fazer com. Ok? Você pode fazer então, para fazer uma frase de exemplo, eu falo assim: dat heeft te maken met mijn gezondheid. Né? Isso tem que ver com, por exemplo, dat heeft te maken met mijn gezondheid. Ou seja, isso tem que ver com minha saúde. Né? Mijn gezondheid quer dizer minha saúde. Falar, tipo, eu tô afim de. Um outro meio que expressão, comentário que a gente usa é ik heb zin in ou ik heb geen zin in. Entendeu? Então, isso basicamente quer dizer eu estou afim de ou eu não estou afim de. Né? Então, esse também é parecido em português, só que a gente fala eu tenho sentido em. Né? Zin é ik heb, eu tenho. Geen é a nossa negação, que a gente pode inserir aqui, nesse lugar depois geen, caso que você quer usar a forma negado. Né? Zin é sentido, ou frase, e in é dentro. Né? E aqui você pode aumentar, geralmente a gente aumenta com alguma comida, alguma bebida. Por exemplo, ik heb zin in pizza. Ik heb zin in koffie. Né? Eu estou afim de pizza, ou eu estou afim de café. Ou negação, né? Ik heb geen zin in koffie of pizza. Próximo. Dat hangt af van. Isso é literalmente o que a gente fala. Isso pendura de. Né? Não faz sentido, mas a coisa que a gente fala é isso depende. Isso depende de alguma coisa, né? Por exemplo, dat hangt af van het weer. Isso depende do tempo, né? Por exemplo, se a gente vai embora ou não. Ou dat hangt af van mijn werk. Né? Isso depende do meu trabalho. Então, né? Então, essa expressão também é muito usada em várias situações. Últimos dois dos comentários. Eles são meio que par, né? Ik heb een hekel aan, ou ik ben gek op. Então, quando você fala ik heb een hekel aan, você demonstra meio que uma forte dissatisfação com alguma coisa, né? Você realmente não gosta. Não é igual falar, tipo, eu tenho ódio de alguma coisa, alguma atividade ou alguma pessoa, né? Porque ódio é uma palavra bem forte mesmo. Então, hekel não é igual a isso, não, né? Quando você fala essa aqui, não é tipo falando que está com ódio com alguma coisa, né? Não é isso. Então, uns exemplos, por exemplo, ik heb een hekel aan, por exemplo, ik heb een hekel aan zwemmen, né? Talvez você não goste de nadar, né? Ou ik heb een hekel aan macaroni, né? Eu realmente não gosto de macarrão, por exemplo, né? Por último, o comentário, ik ben gek op, é o oposto, né? Quer dizer, eu sou louco por, né? Isso parece muito português, porque ik ben, eu sou, ou eu estou. E gek op, quer dizer, né, gek é louco, ou louca. Então, eu sou louco por também alguma coisa, atividade, ou alguma pessoa. Né? Por exemplo, ik ben gek op muziek. Eu sou louco por música, gosto muito. Ik ben gek op italiaans eten. Né? Eu sou louco por comida italiana, por exemplo, né? A última parte desse vídeo é onde eu falo sobre frases idiomáticas, né? Onde
realmente, quando você traduz palavra por palavra, não vai fazer sentido em português, né? No sentido literal. Mas tem um significado diferente do que o literal. Primeiro, ik heb het onder de knie. Isso aqui é um comentário, uma exclamação que você pode falar quando você finalmente pegou o jeito de alguma coisa, né? O que a gente literalmente fala é: eu tenho isso debaixo o joelho, né? Isso é palavra por palavra. Mas o que a gente significa com isso? Está tentando aprender alguma coisa, por exemplo, uma língua, tocar algum instrumento, por exemplo, né? E depois um período de tentar, falir, tentar de novo, você pegou o jeito, né? Você consegue agora fazer alguma coisa, e pode ser qualquer coisa. Aí você pode falar: ik heb het onder de knie, né? Eu peguei o jeito. Próximo, esse é meio flexível porque ik houd het in de gaten, mas também pode falar ik houd hem ou haar in de gaten, né? E essa frase aqui quer dizer eu tô ficando de olho em alguma coisa, em alguém, ok? Quando você quer dizer, eu tô olhando, né? Eu tô ficando de olho em alguma situação, você fala het, ok? Ik houd het in de gaten. Né? Eu mantenho isso nos buracos, ok? A gente literalmente fala. Mas quando você tem que ficar de olho de um homem, uma mulher ou uma criança, né? Seu filho, sua filha, por exemplo. Aí você troca het por hem, quando seja um homem, ou haar, quando seja uma mulher ou uma menina, ok? Ik houd hem in de gaten, né? Eu estou de olho nele. Ik houd haar in de gaten. Eu estou de olho nela, né? Eu estou cuidando que, sei lá, essa menina não vai embora se perdendo. Essa aqui, próximo, é ik heb een kat in de zak gekocht. O que a gente literalmente fala, eu tenho comprado um gato na sacola. Né? E em português existe um outro frase idiomática muito parecido, que quer dizer eu comprei gato por lebre. Né? Mas em vez de gato por lebre, a gente fala um gato no saco. Ou seja, você comprou alguma coisa e você não... E, né, acabou ser outra coisa. Ou seja, você foi enganado. Você comprou alguma coisa pensando que era alguma coisa, né? Mas você foi enganado. Então, infelizmente, a gente fala isso então. Ik heb een kat in de zak gekocht. Quarta, aqui eu falo het kwartje is gevallen. Né? A ficha caiu. Também existe em português. Né? Você finalmente entende alguma coisa depois de alguém te explicando alguma coisa. Né? Het kwartje is gevallen. Eu finalmente entendi. A ficha caiu. Né? E essa aqui parece um pouco o primeiro, mas o primeiro, ik heb het onder de knie, é mais prático. Né? Sei lá, manusear um instrumento, uma ferramenta ou uma língua. Né? E het kwartje is gevallen é você entende o que alguém está falando, né? Depois de passar um tempinho sem alguém não entendendo. Ok? Próximo, ik ga de knoop doorhakken. Né? Eu vou cortar o nó. É que a gente fala, mas essa expressão quer dizer eu vou tomar uma decisão definitiva. Né? Eu passei um tempinho, né, pensando, contemplando sobre alguma coisa, sobre qualquer coisa, né, que acontece na vida, mas você ficou indeciso. E depois de um tempinho, você finalmente né, decide, né, fazer uma decisão e ficar com essa decisão. Ik ga de knoop doorhakken. Né? Eu vou cortar o nó. Próximo. Ik doe water bij de wijn. Isso literalmente eu coloco água no vinho. Isso é uma expressão que a gente usa para meio que fazer concessões. Especialmente com discussões. Que você tem algum argumento, né? Você está discutindo com alguém. Você não está concordando, ou outra pessoa também não está concordando com você, mas para fechar um compromisso, né, para você e outra pessoa
conseguir prosseguir na vida, né, você concede algumas coisas, né? Por exemplo, você quer viajar com um avião, mas a outra pessoa quer de carro, né? Aí você concede, você fala assim, a gente vai de carro e, né, sei lá, na próxima feira, na próxima viagem a gente vai de avião. A gente faz assim, né? Ik doe water bij de wijn. Eu coloco a água no vinho. Penúltimo, esse não é tão idiomático, né? Kan je een handje helpen? Né? Você pode bastante, você pode ajudar uma mão, né? Mas parece muito português. Você pode dar uma mão, né? Um jeito de pedir ajuda de alguém. Você pode me dar uma mãozinho aqui? Mas em vez de falar dar uma mão, a gente fala você pode ajudar uma mão, né? Kan je een handje helpen? Então talvez isso nem é uma frase idiomática. Mas enfim, tá aqui, né? Último. Ik houd mijn hart vast. Isso literalmente quer dizer eu tô segurando meu coração. Isso aqui é que a gente fala quando você tá esperando e você tá passando ansiedade, né? Esperando alguma coisa, né? Olhando se alguma coisa vai ou não vai acontecer, né? Por exemplo, seu amigo ou sua amiga, né, vai se envolver num esporte perigoso e você, né, você tá com preocupação que talvez ela pode se machucar ou ele pode se machucar. Aí você pode falar assim, ik houd mijn hart vast, né? Eu tô preocupado, né? Eu tô passando preocupação, né? Eu espero que não aconteça alguma coisa errada, claramente, né? Então, ik houd mijn hart vast. Eu seguro meu coração. Então, isso são algumas frases, né, idiomáticas comuns, comentários, respostas, perguntas que com certeza você pode usar no seu dia a dia. Espero que você gostou.